O Brasil e grande parte dos países da América Latina se preparam eleitoralmente e também socialmente para trocar ou pressionar seus governantes, muito ainda atrelados ao modelo neoliberal de governo instalado há cerca de 10 anos no continente. Hoje, por exemplo, o Chile vai eleger a nova Assembleia Constituinte que vai redigir um novo projeto de Constituição e substituir a atual Constituição pinochetista que data de 1980. Também haverá eleições parlamentares na Argentina ainda neste ano de 2021 e no final do ano para governadores e prefeitos na Venezuela e agora no Peru, no dia 6 de junho, haverá o segundo turno, a eleição de segundo turno para presidente da República. Também haverá eleição presidencial em novembro lá no Chile. E haverá eleição presidencial aqui no Brasil em outubro de 2022. E logo em seguida, no mesmo ano de 2022, haverá eleição para a escolha do novo presidente da Colômbia. Mas hoje a gente vai tratar especificamente das eleições no Chile, não é? Porque além da escolha dessa Assembleia Constituinte, haverá também eleições para governadores e prefeitos. Vejamos aqui como é grande a expectativa em torno dessa nova Constituinte, ainda que haja muitas denúncias de travas, não é? E de armadilhas para evitar que o país se deslinde totalmente do modelo neoliberal de economia. Aqui o jornal É o País consultou uma série de acadêmicos feministas, ex-ministros indígenas, e concluiu que os perfis que podem definir o futuro político do Chile. Este final de semana, 1.268 candidatos buscam ser eleitos para integrar o órgão, quer dizer, a Assembleia Constituinte, de 155 pessoas. Aqui mais embaixo diz que a expectativa é alta. Se trata de uma eleição que foi qualificada como a mais importante desde 1990, quando o Chile recuperou a democracia depois de 17 anos da ditadura pinochetista. O Chile vive um período de grave conturbação social e que chegou a explodir social e politicamente no ano de 2019. Então, essa Assembleia Constituinte foi uma espécie de solução encontrada pelos políticos para encaminhar a questão chilena. Aqui nesse jornal, O País diz que depois da explosão social de 2019, o Chile encontrou uma saída política na promessa de uma nova Constituição. Este fim de semana, há 19 meses da maior crise que já enfrentou a democracia chilena desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, há 31 anos, 14,7 milhões de cidadãos foram convocados para eleger uma jornada dupla, sábado e domingo, ou seja, hoje e amanhã. O problema não está propriamente aí, mas nas amarras com que esta nova Assembleia Constituinte, não é, que vai redigir a nova Constituição, ela vai funcionar, que é terrivelmente, quase que impossível, para que a cidadania chegue a controlar as decisões dessa nova Assembleia. Por quê? Primeiro, porque para cada artigo da nova Constituição é exigido o quórum de 2/3. 2/3
em cada votação de artigo da Constituição. Isso será dificílimo obter, e principalmente quando se tratar de matérias chaves, matérias decisivas, principalmente no âmbito econômico. Aqui a gente vai ouvir o professor Sérgio Grez, historiador e membro do Fórum da Constituinte, um dos propugnadores, né, dessa saída constitucional. Ele explica as razões, né, que ele tem para duvidar que esta Constituinte vai realmente representar um avanço ou, pelo menos, atenuar os problemas políticos e principalmente econômicos do Chile. Vamos ouvir nessa entrevista que ele dá aqui para a correspondente da Telesul, lá em Santiago. Y aunque la derecha clásica se oponía. Ele lembra que a direita clássica, principalmente a pinochetista, foi violentamente contra essa convocação da Constituinte. No entanto, o tal estagido social, como chamam lá, explosão ou eclosão social, a direita teve de se curvar e está aí fazendo campanha para a eleição desses novos constituintes. No obstante, las reglas, el camino diseñado. E aí ele diz que, apesar de tudo, de todo esse grande esforço, as regras, com que foram definidas o funcionamento da redação dessa nova Constituição, é que é o grande problema. Entre la derecha política, el centro y gran parte de la izquierda representada. E aí ele se queixa que essas regras, elas foram justamente definidas pela direita, o centro e grande parte da esquerda. En el Parlamento. Quer dizer, a esquerda representada no parlamento, formalmente representada através de seus partidos políticos. Contiene disposiciones destinadas a impedir que se ejerza plenamente la soberanía popular, a impedir o dificultar lo más posible de que la ciudadanía sea efectivamente el titular de la soberanía, a través de disposiciones tales como la exigencia de un quórum de 2/3 de los delegados y delegadas. Pois é, está aí ele falando desses 2/3, essa exigência de 2/3. A gente se recorda, e eu cobri pessoalmente como jornalista lá na Câmara dos Deputados, o funcionamento da Assembleia Constituinte no Brasil de 1988, que produziu a Constituição de 1988 e que levou 20 meses, para produzir essa nova Constituição. Lá os artigos eram aprovados não por 2/3, mas por maioria absoluta de votos, que é o que se observa em qualquer constituinte que se diz ou que se pretende democrática. Constituyentes a la Convención Constitucional para aprobar cualquier artículo, capítulo de la nueva Constitución o norma de funcionamiento de la propia Convención Constitucional. Bien sabemos por la experiencia de 30 años que es imposible en materias claves, en materias delicadas, donde se juegan grandes intereses, que se reúna un quórum de 2/3. No solo por el hecho de que la derecha clásica siempre ha obtenido en todas las elecciones, a lo menos, y bastante más que eso incluso, 1/3 de los diputados o senadores, sino que además por el hecho de que una buena parte de la vieja concertación, y lo hemos visto claramente en los últimos años, viene coincidiendo con la derecha que apoyó a Pinochet en muchas materias que son decisivas, en muchas materias que son clave. Apesar dessas reservas, o professor e historiador Sérgio Grez decidiu ele mesmo, e ele está saindo da cabine de votação, votar e tentar escolher o seu representante lá, porque ele acredita que o momento é de dar oportunidade a que se expresse a cidadania, ou seja, todo o conjunto político do país,
para que fique alerta para que o país não recaia nas velhas trapaças contra a democracia e os direitos sociais do povo. Esta convención constitucional haya, así sea, unas pocas voces claramente disidentes que alerten de los peligros y que planteen soluciones reales, de manera tal de que durante el funcionamiento de la convención constitucional la ciudadanía siga alerta, activa, movilizada, participe en los debates que se están produciendo en el seno del organismo constituyente y tenga la capacidad de reacción para oponerse de la manera más activa y enérgica posible a contubernios ou arreglos espúrios. O professor, ele tem razão, porque o importante para ele, como também para a grande parte dos setores progressistas e populares, é que o país permaneça mobilizado, inclusive para escolher um novo presidente da República, o que vai ocorrer em novembro deste ano ainda de 2021. A gente viu que no Peru houve uma surpresa, não é? O candidato Pedro Castillo, que não figurava em nenhuma das pesquisas uma semana antes da eleição, acabou ganhando a eleição em primeiro turno. Agora o professor Castillo vai concorrer agora na eleição de segundo turno de 6 de junho. É claro que está toda a direita, todo o establishment econômico acabou se reunindo para apoiar a candidata Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori.